Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito de farmacogenética, né? Uma questão mais introdutória à farmacogenética, aqui no primeiro congresso online de farmacologia clínica, tá? Eu me chamo Gustavo Costa, sou biomédico de formação, com formação na área de genética e saúde pública, e dentro da minha passagem pelo mestrado de genética e biologia molecular, eu trabalhei justamente no campo da farmacogenética, né? E eu estou trazendo aqui hoje para vocês um pouquinho dessa visão que eu tive no período que eu trabalhei com essas questões e dos estudos que nós desenvolvemos, né, naquele período, e essas questões mais conceituais para que a gente possa aprender um pouco a respeito dessa temática, né, desse tema que é tão interessante, tão intrigante e, ao mesmo tempo, nos parece um pouco distante da nossa realidade. A gente vai ver que isso não é tão assim, tá? Vamos lá. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho desses conceitos de farmacogenética, né, na nossa sequência aqui dessa nossa aula. Vamos falar do histórico da farmacogenética. A gente não pode entender as questões que são tratadas hoje sem compreender como é que elas foram tratadas ou pensadas lá atrás, tá? Os principais alvos para os estudos farmacogenéticos também, que são muito importantes, tá? A gente vai falar da aplicabilidade da farmacogenética também. E aí, dentro disso, né, a pergunta mais comum que a gente se faz é como é que um fármaco atua? A gente se faz isso porque, para que entender a questão da farmacogenética, é necessário que a gente entenda um pouquinho mais das bases da farmacologia, tá? A maioria deles, quando a gente vê lá a parte da farmacocinética, farmacodinâmica, né, principalmente na farmacodinâmica, que trata muito isso, a gente entende que a maioria deles atuam interagindo com proteínas, sejam elas proteínas carreadoras, sejam elas proteínas transportadoras, ou até mesmo as enzimas de metabolização, né, dos quais fazem parte as enzimas de metabolização de xenobióticos, né, que são esses compostos estranhos ao nosso organismo, e essas enzimas são muito importantes justamente no processo de metabolização dos fármacos, tá? Aqui nós temos essa imagem mostrando um pouquinho uma molécula transportadora aqui, né, como exemplo, essa vermelhinha aqui, e ela sendo transportada através de uma membrana celular, justamente através de quê? De uma proteína que nós chamamos de quê? De proteína transmembrana, não é isso? Ou uma molécula, uma proteína transportadora de fármacos, tá? O que a gente observa mais nessa figura aqui, né? Que o fármaco, que é a molécula transportada, ele está aderindo aqui na parte interna, tem um sítio de ligação dele, para que em um segundo momento ele possa ser liberado para a parte interna da célula, tá? Isso é um exemplo do que a gente está chamando aqui de uma proteína transmembrana ou proteína transportadora, nesse caso. Existem aquelas proteínas que são carreadoras também, que são o quê? Aquelas que levam, do qual o fármaco ele se liga àquela estrutura daquela proteína e ele vai ser o quê? Carreado, vai ser carregado através da circulação sanguínea até chegar no quê? No seu sítio onde vai ocorrer a sua atuação, tá? Nessa outra imagem aqui ao lado, aqui do lado direito, nós temos aqui uma molécula mostrando o transporte também, né, pode ser de um fármaco, pode ser de um neurotransmissor, pode ser de qualquer substância produzida pelo nosso organismo, e havendo o quê? O gasto de energia, né, para que essa molécula aqui, ela passe para dentro do espaço intracelular. E aí vem os diferentes tipos de transporte, né, do transporte ativo. O simporte, o contratransporte que está acontecendo aqui, né, e aqui no caso, dois íons sendo transportados na mesma direção, e por aí vai essas questões que a gente vê muito lá na farmacocinética também, né, sobre esses tipos de transporte nas membranas que acontecem, tá? Então, indo mais um pouquinho adiante, a gente percebe que a resposta ao fármaco ele vai ser influenciado por diversos fatores, certo? Como esses fatores podem ser fatores ambientais, podem ser o estado de saúde do qual o paciente se encontra, né? Pode ser características genéticas, que aí já é próprio de cada um desses indivíduos. Se eu pensar aqui em fatores ambientais, eu poderia pensar, por exemplo, né, da nossa alimentação. Alimentação. A alimentação, ela interage com os fármacos que nós ingerimos. Por exemplo, se o alimento ele é muito rico em proteína, isso com toda certeza vai influenciar no processo de absorção e de disponibilidade do fármaco na circulação. Isso é um fator ambiental, né? Existem outros alimentos, por exemplo, a toranja, né, que é uma fruta cítrica, ela interage especificamente com duas enzimas, a citocromo P450, né, a CYP2E1, o nome mais bonitinho da citocromo, que a gente chama de CYP, e também interage com o quê? Com a glicoproteína P, fazendo com que aumente a disponibilidade do fármaco
na circulação, né, a biodisponibilidade dele. Então, a alimentação aí, trazendo só como exemplo de como ela pode influenciar nos processos de disponibilidade desse fármaco, tá? Quando eu falo de estado de saúde, bora imaginar aqui uma pessoa que esteja com diarreia. Uma pessoa com diarreia, no processo farmacocinético do qual esse fármaco vai passar, né, pelo organismo e seria o processo de absorção dele, a absorção vai ser bem reduzida, vai ser bastante reduzida. Por que essa absorção vai ser reduzida? Ela vai ser reduzida porque o peristaltismo está fazendo com que esse fármaco ele passe muito rápido pelo trato gastrointestinal. E com isso não dá tempo de ser absorvido. Tá? Então, o estado de saúde de uma pessoa com diarreia pode estar influenciando no processo de absorção dela. Ou, se eu for pensar em uma outra etapa, na questão mesmo do processo de metabolismo enzimático, se esse paciente, essa pessoa tem algum problema hepático, algum tipo de hepatite, por exemplo, essas enzimas de metabolização, que fazem o que a gente chama lá do famoso efeito de primeira passagem, né, no processo de metabolismo, vai fazer com que essa enzima não metabolize esse fármaco, e ao não metabolizar esse fármaco, ele vai estar o mais disponível, ou se ele for um profármaco, né, ele não vai ser metabolizado e ficar disponibilizado para aquele organismo. Então, só para você ter ideia aqui de duas situações, uma que é uma diarreia e uma outra que é um problema hepático, levando à modificação no processo de resposta do paciente ao fármaco, né, esses processos farmacodinâmicos já adiante. E as características genéticas, que seria o quê? As mutações, os polimorfismos presentes nos nossos genes, fazendo com que você tenha alteração, seja de proteína de membrana, seja de enzima, e os mais diversos processos, né, que a gente vai estar, justamente nesse ponto, que a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais agora, tá? Então, depende dos genes que codificam com as proteínas-alvos, ou as enzimas de metabolização. Então, por conta disso, que vai estar influenciando nesse processo de... Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais limpo, né, o quadro, que vai estar influenciando, dessa forma que as características genéticas vão influenciar no processo de resposta a um fármaco. Existem diversos outros fatores que podem estar influenciando nisso, né, dentro dos ambientais, dentro do estado de saúde, dentro das características genéticas, que a gente não vai aprofundar tanto aqui, porque o nosso foco hoje não é tanto farmacocinética ou farmacodinâmica, e sim farmacogenética, né? A farmacogenética, ela trata da forma como o indivíduo responde às drogas, frente a uma determinada variação genética. Quem foi que nos disse isso? O Meyer, né? Em 2004, um dos livros de farmacogenética que não tem nenhuma edição em português, você só vai encontrar a edição dele em inglês ainda, mas que é importantíssimo para que você compreenda essas bases da farmacogenética. Tá? Então, posso tratar essa farmacogenética, esse conceito de farmacogenética, tanto no sentido mais amplo quanto no sentido mais estrito. No sentido amplo, eu posso pensar que qualquer variabilidade genética determina a resposta à droga. Tá? No sentido mais estrito, eu estou falando que variações genéticas apenas reveladas por resposta a drogas ou produtos químicos. O que eu quero dizer com isso? Né? No sentido amplo, qualquer mutação a gente pode investigar hoje como um avanço das técnicas de diagnóstico, né? Das técnicas de fazer esse processo de identificação de genes ou de mutações que possam estar associados com respostas às drogas, eu consigo pensar nessa farmacogenética em um sentido mais amplo hoje. Mas embora imaginar que há 100 anos atrás, hoje estamos agora o quê? No ano de 2020, na verdade, mais de 100 anos atrás, lá no início do século XX, quando começou as ideias de farmacogenética, ninguém tinha esse poder diagnóstico que nós temos hoje. Na verdade, até o diagnóstico genético não era pensado. Nós fazíamos muito referente ao quê? Ao tipo de resposta, ao tipo de adoecimento, de características fenotípicas que o paciente apresentava. E a partir dali se pensava na ideia de que poderia ter alguma outra coisa por trás daquilo, de fundo genético, tá? E aí se passaram as décadas, chegamos aos primeiros diagnósticos genéticos lá pelos anos 60, 70, 80, né? E naquele período, para que você estudasse genética, você primeiro tinha que conhecer também o processo de adoecimento para pensar em quais seriam os genes-alvos que você poderia estar investigando ali. Então, por isso que nesse sentido mais estrito, você pensa que a variação genética ela só é revelada após uma resposta à droga ou a um produto químico. Tá? Então, a gente não consegue pensar em farmacogenética hoje sem pensar no histórico dela. Primeiramente, eu trago aqui para vocês o Garrot, né, que ele criou o conceito da química individual. Então, aqui a gente está lá nos princípios da bioquímica, propriamente dita.
lá em 1902. Ele foi que começou a estudar, ele como médico britânico, ele começou a estudar os pigmentos urinários dos pacientes que estavam internados no hospital onde ele trabalhava. E daí ele trabalhou, né, a alcapitonúria, que é justamente o quê? Aquele processo de oxidação incompleta da fenilalanina. Isso vai fazer com que haja o quê? Aquele escurecimento da urina, né? E a própria porfiria também desses pacientes, que está muito relacionado com o quê? Processos metabólicos, tá? Do qual apresentam dores abdominais, náuseas, sensibilidade ao sol, dentes anormais, confusão mental, né? Aí nos vem aquela ideia, por exemplo, do que existe hoje a respeito de vampiros, lobisomens, o que está por trás desses contos, não é isso? Muitas vezes, do que tem dos relatos anteriores, é que eram pacientes que tinham essa porfiria, e por conta da confusão mental, por não sair durante o dia para poder evitar a exposição ao sol por conta da sensibilidade, né, que tinha na pele. Então, geralmente saíam à noite e as pessoas viam aquelas pessoas que só quase sempre apareciam à noite, com essa má formação dental, confusão mental, então associava aquilo ao vampirismo, digamos assim, né? E Garreau foi uma das pessoas que pensou, não, na verdade o que existe com esse paciente aqui é que por algum motivo, que não sabemos o qual, ele tem um processo metabólico que está alterado. Agora, o que é que causa essa alteração do processo metabólico? Aí vem aqueles pensamentos lá de Mendel, né? Que era de 1858, se eu não me engano, as ideias de Mendel. Então, Garreau ele traz isso para o século XX, né? Em 1902. Então, Mendel começa a sair das sombras nesse período também, tá? E que mais adiante, algumas décadas depois, se percebeu que existia a deficiência do uroporfirionogênio sintetase, que é a enzima responsável justamente pela oxidação desses aminoácidos, do aminoácido, tá? Mais adiante, passando um pouquinho mais do tempo, né, chegamos a Moltusky, que é um outro grande pesquisador, né, que lá nos anos 50 ele começou a, digamos assim, foi um pioneiro, não um pioneiro, se a gente for pensar no que aconteceu antes, né, mas ele foi quem já fazendo um compilado desses estudos que existiam dos antecessores dele, ele escreveu um livro que se chamava Reações às Drogas, Enzimas e Bioquímica Genética. Então, pensem, lá atrás, quando a gente estava falando do Garreau, ele começou com a ideia da química individual, né? Mais adiante, Moltusky já juntou essa ideia da química individual, que por trás daquilo existiam os fatores genéticos. E lá em 1957 ele escreveu o primeiro livro, por isso Moltusky é considerado um dos pais da farmacogenética, tá? Aí um pouco mais adiante, Beltler, né? Ele identificou a deficiência da glicose 6-fosfatase, né? E o uso da primaquina, que é aquela medicação que já não se usa tanto hoje, que está relacionada ao combate e à prevenção da malária. E mais adiante, Kellogg, já nos anos 60, ele publica o livro denominado Farmacogenética, Hereditariedade e Resposta às Drogas, tá? Já em 1962. Então, se passaram em praticamente 60 anos entre a ideia da química individual e a ideia da farmacogenética, né? Essas duas coisas unificadas, digamos assim. A farmacogenética, ela começa justamente com a ideia da bioquímica, dessa química individualizada. Tá? Então, esses 4 pesquisadores, digamos assim, o Kellogg, o Beltler, o Moltusky e o Garreau, são os pais do conceito de farmacogenética, a gente pode dizer. E aqui eu trago a primeira imagem para vocês. O que é que nós temos aqui, né? Uma relação entre o genótipo, deixa eu pegar aqui o apontador a laser, uma relação entre o genótipo, que eu vou mostrar para vocês, e o fenótipo da citocromo P450-2D6, né? Citocromo P, como eu digo, ela é mais conhecida como CYP, o apelidozinho bonito dela, da subfamília 2D6, tá? E aí nós temos o que aqui? Né? A metabolização do antidepressivo, que é a nortriptilina. Tá? E a gente observa aqui, ó, se eu for olhar no eixo Y, aqui do gráfico, eu tenho aqui ó, o número de pacientes, não é isso? Que apresentavam uma determinada concentração da nortriptilina em miligramas, a dose que era requerida por esses pacientes. E a gente observa que tem pacientes que requerem uma dose mínima, aqui logo no início do gráfico. Assim como tem pacientes que requerem uma dose altíssima da nortriptilina. Não é isso? Aqui, ó. Tá? Acima de 100 miligramas aqui, por dia. Enquanto aqui eu preciso de menos de 1 miligrama por dia. Então, é uma variação muito ampla para que o paciente pudesse responder essa droga. Né? Sendo que a maioria dos pacientes se encontrava onde? Justamente aqui, ó, em torno de 0,1 e 1
miligrama dia da nortriptilina. Aqui, ó, mais de 90% dos pacientes, eu vou ler aqui o número de pacientes, mais de 90 pacientes, não é 90%, né, mais de 90 pacientes estavam nesse período aqui. Mas o que é que está por trás disso? Que é justamente o que a imagem seguinte nos traz, né? Por trás disso, nós temos um genótipo do citocromo P, ou do citocromo P2D6, nesse caso aqui, ó. Observe o genótipo aqui em cima. Você vai ter um genótipo, aquele que veio o herdado do pai, não é isso? Um par aqui, um alelo, que veio do pai, e o outro que veio da mãe, né? Se a gente for pensar nas cromátides irmãs, pronto. Né? O par de cromátides aqui. Observe que aqui, ó, eu tenho aquilo que eu classifico como metabolizadores ultra rápidos. Eles apresentam aqui entre 3 e 2 pares de um determinado tipo de alóilo do CYP2D6. Tá? Aí temos aqueles que são considerados como, que ele classifica aqui como metabolizadores extensivos. Né? Aqui, ó, a frequência dele em caucasianos, geralmente esses estudos são feitos em populações europeias, vai de 65% a 80% daquela população, apresentando aqui em torno de um ou dois, digamos assim, alelos, né, pares desse gene que não apresenta mutação, e aqui já apresenta uma mutaçãozinha aqui, né, em um deles. Então, esses são considerados como metabolizadores extensivos. Aí temos aqueles outros que são metabolizadores intermediários. Observe aqui, nesses metabolizadores intermediários, eu já tenho uma outra variação de uma perspectiva genética, né? Eu tenho aqui já as mutações alélicas presentes nele. E temos ainda aqueles que são tidos como metabolizadores pobres, em que você tem a ausência aqui completa do gene, né, nesse caso aqui, ou então apresenta aqui, ó, mutações que fazem com que esse indivíduo não metabolize quase nada dessa droga. Olha a diferença desse primeiro aqui, o ultra rápido, que ele apresenta aqui várias cópias desse alelo do citocromo P450-2D6, para esse indivíduo aqui, que é o metabolizador pobre, que ele praticamente não apresenta essa enzima funcional. Tá? Então, aqui você vê que existe uma questão, tipo uma relação de dose e efeito, né? De acordo com o número de alelos apresentado no CYP2D6, eu vou ter um tipo de reação, eu vou ter a presença ou não daquela metabolização. Então, para esses indivíduos que metabolizam ultra rápido, né, que são ultra rápidos em termos de metabolização, você precisa, com doses muito baixas, você já consegue ter um tipo de resposta àquele tratamento. Por que isso? Porque assim que a medicação cai, ela vai ser metabolizada, ela já está disponível para poder ser utilizada pelo organismo dele. Enquanto que nesses indivíduos aqui que são metabolizadores pobres, ó como acumula a droga aqui no organismo dele, tá? E ao acumular essa droga, você não metaboliza ela, deixando ela disponível para poder sofrer o processo de utilização pelo organismo, tá? Pensando que é uma prodroga. Desculpa que eu esqueci de falar isso. Tá? Então, você precisa passar primeiro para a metabolização para que depois tenha a resposta à droga. Vamos adiante para um outro exemplo aqui. Tá? Outro exemplo, né, outros possíveis alvos para os estudos farmacogenéticos, a gente pode pensar os transportadores de medicamentos, como, por exemplo, o gene MDR1. Na verdade, hoje esse gene já até modificou o nome, ele tem um outro nome, tá? Que é responsável pela expressão da glicoproteína P. A glicoproteína P é um produto de genes do que a gente chama de gene de multiresistência a fármacos, né? Que é responsável pelo transporte de fluxo de fármacos xenobióticos. Ou seja, o que é que ela faz? Justamente isso que eu coloquei aqui, ó, nessa imagem aqui ao lado. Pense que no seu intestino você vai ter a glicoproteína P ali na parede do intestino, e todas as vezes que esse medicamento ele é lançado da luz intestinal para dentro do espaço do interstício, né, ali da parede intestinal, né, naquela região ali, a glicoproteína P faz o quê? Ela pega aquele medicamento e joga de volta para a luz intestinal. Então, eu coloquei a figurinha aqui como se a glicoproteína P fosse esse balde. Pense que é aquela situação em que você está com um balde tirando a água de dentro do barco. Se você para de usar o balde, o que acontece? O barco vai encher de água. Nesse caso, o seu organismo ele vai o quê? Encher com esse medicamento. Uma coisa importante, que geralmente eu trato isso lá na farmacocinética, né? Quando estou falando de processo de metabolização, é que esses fármacos, essas enzimas, elas não existem porque existem os fármacos. Né? Ela não sabe a diferença entre um composto que seja tóxico para o seu organismo para um fármaco que espera que seja benéfico para o seu organismo.
Então, tudo aquilo que for estranho, que for exógeno, não é isso? Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar aquele composto químico e tentar eliminar do seu organismo. Então, a glicoproteína P, ela faz essa primeira etapa, digamos assim, né? É como se fosse a porta de um castelo, o portão de um forte, digamos assim, né? Em que a responsabilidade dele é não deixar ninguém passar por aquela porta. Então, quando esse medicamento ele passa para dentro do espaço ali intersticial no intestino, essa glicoproteína P pega esse medicamento e joga de volta para a luz intestinal. Aí o que acontece se por um acaso esse gene ele apresenta alguma deficiência? Tudo quanto é que é composto químico, ele vai entrar com muito mais facilidade no seu organismo nessa primeira etapa, né, que é a passagem pelo espaço ali do tecido epitelial do intestino, né, pela mucosa intestinal, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente está vendo aqui, né, como um possível alvo. Se eu tenho uma mutação genética que vai modificar a expressão da glicoproteína P, então esse transportador, essa proteína transportadora, ela passa a ser um alvo meu de estudo farmacogenético, tá? Canais de sódio, então os receptores do medicamento. Bora pensar agora que já não estou falando mais da questão de enzimas de metabolização, de proteínas transmembranas, mas estou falando daquela que está presente lá nas células, onde vai ser o meu alvo do meu fármaco, tá? Canal de sódio, por exemplo, a carbamazepina atua nele para poder fazer tratamento de epilepsia e tudo mais. Se esse canal de sódio ele tem alguma mutação do qual a entrada do sódio na célula seja prejudicada, você vai ter uma série de respostas aí que vai estar modificada nesse paciente também, tá? E esses receptores, assim como vários receptores, eles são alvos farmacológicos também, né? Onde o fármaco vai se ligar ao receptor e aí, a depender de qual seja o seu interesse, você vai ativar mais ainda aquele receptor, não é isso? Ou vai fazer o quê? O processo de inibição dele, tá? E, por fim, aqui eu trago o quê? As enzimas de detoxicação, como outro exemplo, que eu já dei o exemplo, que eu já venho falando com vocês, né, na figura anterior, falando justamente da GST, que é a glutationa S-transferase, CYP, que é o quê? A citocromo P450, que eu dei como exemplo, NAT1, NAT2, que é o quê? A N-acetiltransaminase 1, N-acetiltransaminase 2, que é importantíssimo também como alvo farmacogenético e faz parte desse conjunto de enzimas de detoxificação que está presente tanto no tecido hepático como em muitos outros órgãos, principalmente relacionados ao trato gastrointestinal, né, as mucosas de maneira geral, vão estar presentes lá também. Tá? Aqui, essa outra imagem, né, eu trago para vocês assim, uma explanação mais geral, fazendo um paralelo entre os sítios para se fazer o estudo farmacogenético e o sistema LADME, né, ou ADME, ou a depender dos livros, isso vem modificando ao longo do tempo, que está relacionado com os processos de farmacocinéticos, de liberação, não é isso? Absorção, distribuição, metabolização e excreção, que aí a depender do livro que você vem estudar, metabolização e excreção vem como se fosse uma coisa só, nesse processo de biotransformação, tá? E aí vem as diferentes formas como os livros trazem. Mas aqui, olha só, eu posso ter alvos polimórficos no processo de absorção, como eu falei, como exemplo, a questão da citocromo P450, não, desculpa, uma questão da glicoproteína P. Eu posso ter no processo de distribuição, pense aí nas proteínas, são transportadoras de fármacos, você pode ter modificações na estrutura dela. Eu posso ter as enzimas, né, lá no tecido-alvo também, já pensando aqui, depois da distribuição, quando você chega no tecido-alvo, aí eu vou ter diversas enzimas que vão estar relacionadas a isso, como eu vou ter também o quê? O processo de os receptores dos fármacos, né, que vão estar presentes no tecido-alvo também. Se eu pensar aqui, por exemplo, como exemplo que eu dei, tratamento de depressão, você pode ter aqui como alvo, não é isso? Os receptores e neurotransmissores. Né? No processo de metabolismo e eliminação, você pode ter também transportadores que são polimórficos e também servem como alvos farmacológicos também, tá? E alvos de estudo de uma perspectiva farmacogenética, tá? Agora, tudo isso o quê? Parte do pressuposto de predizer o desfecho clínico, resposta às drogas, efeitos adversos, comorbidades, estados de saúde. Então, tudo isso você pode estudar de uma perspectiva farmacológica, porém, uma farmacologia voltada, né, para você estudar isso de uma perspectiva genética. Né? A famosa, como a gente chama, é a medicina personalizada.
apesar de que eu não gosto muito desse nome, desse termo, por eu ser do campo da saúde pública, eu não gosto muito do termo medicina personalizada, mas uma medicina voltada para populações, né? A população brasileira, devido à nossa miscigenação, pode ter uma resposta a uma determinada droga que é diferente da resposta apresentada pela população europeia, que pode ser diferente da resposta apresentada por uma população asiática, né? E aí você pensa nessa perspectiva, né? Aí já trazendo para o meu campo da saúde pública, uma resposta farmacológica para grupos populacionais. Mas que a gente sabe muito bem que pode-se fazer também a questão da medicina personalizada a partir disso, né? Não é que seja contra, só que geralmente ela é muito mais cara do que você trabalhar com grupos populacionais. Então isso termina ficando mais no sistema privado, né? E quem sabe com os anos, a partir do momento que a gente começa a baratear esses processos, aí a gente pode trazer mais para o campo da saúde pública, tá? Exemplos aqui de estudos farmacogenéticos cujo alvo são moléculas transportadoras, tá? Já falei para vocês e trago ela de novo como exemplo porque ela é muito importante, como alvo de você entender essa questão da multiresistência às drogas. Aqui, ó. Aumento da expressão da glicoproteína T, né, relacionada a uma enzima de droga multiresistente, não é isso? Expresso aqui nas células T-HELP1, correlacionadas com a resistência ao tratamento da artrite reumatoide, né? E o que é que nós temos nesse gráfico aqui do lado? Aqui temos um grupo de indivíduos que foram tratados e ditos respondedores, ou seja, aquele que você deu a medicação e ele respondeu bem. E aqui ao lado tem aqueles não respondedores, que são aqueles que, após fazer o tratamento para artrite reumatoide, não tiveram uma boa resposta. Aí o que é que os pesquisadores fizeram? Coletaram o sangue desses pacientes, não é isso? E foram estudar como é que estava a expressão da glicoproteína P nos linfócitos T-HELPER1. E o que foi que eles perceberam? Que naqueles que eram respondedores, eles tiveram uma baixa expressão de glicoproteína, que é o que essa imagem aqui está trazendo para a gente, né? A expressão dela foi baixa. Enquanto naqueles indivíduos que não responderam, eles tiveram uma alta expressão da glicoproteína P. Ou seja, a mutação genética presente na glicoproteína P fez com que esse grupo de indivíduos aqui, ó, tivesse uma expressão muito boa da glicoproteína P e esse grupo de indivíduos aqui não tivesse uma expressão boa. Mas aí, o que é que eu quero? Para que eu tenha uma boa resposta à droga, tá? Eu preciso ter uma baixa expressão da glicoproteína P. Mas, professor Gustavo, isso é bom ou isso é ruim? Depende. Depende de qual droga eu estou trabalhando, depende do grau de toxicidade dela. Nesse contexto aqui, desse artigo, ó, lá de 1999, que a gente está falando, então não é nada novo. Já tem o quê? Mais de 20 anos isso. Né? 21 anos, na verdade. Tá? A gente observa aqui, para esse grupo aqui, que tem baixa expressão da glicoproteína P, por ele ter baixa expressão, você termina o quê? Tendo um acúmulo maior da droga no organismo, enquanto que esse grupo aqui, que tem uma alta expressão da glicoproteína P, eles não conseguem acumular droga no organismo. Então, você precisaria o quê? Aumentar a dose do fármaco para que eles pudessem responder. Mas significa que é tudo lindo, maravilhoso para esse grupo de respondedores? Nesse contexto aqui, sim. Mas poderia ser aqueles indivíduos que, devido à baixa expressão da glicoproteína P, eles podem estar mais sujeitos ao quê? Se a gente for pensar aqui na janela farmacológica, né? Janela terapêutica. Eu posso pensar que esses indivíduos aqui eles poderiam ter, justamente pela baixa expressão da enzima, um acúmulo maior da droga no organismo e, com isso, eles estarem mais susceptíveis ao quê? Ao processo de intoxicação, né? Que esse grupo aqui não estaria. Então, tudo é uma questão importante de você conhecer. O perfil enzimático, né, de expressão dessa glicoproteína P vai estar muito relacionado com qual dose de medicamento você vai dar para aquele indivíduo, para aquele grupo populacional. Tá? Mais exemplos aqui, não é isso? De moléculas que são transportadoras aqui. Aqui, ó, gene da glicoproteína P, ABCB1, é o nome mais atual dele. Lá atrás eu mantive o nome do MDR porque eu estou trabalhando com o que os artigos trazem, né? Mas o nome atual dele é esse aqui, ABCB1, que é o gene da glicoproteína P. A gente observa aqui, ó, a concentração da digoxina no plasma, a depender de qual tipo de mutação você vai ter ali. Aqui eu tenho um CC, né, 7 indivíduos que tinham lá 2 citosina, e aqueles indivíduos que tinham o que aqui só, trabalhando aqui somente com os indivíduos que são homozigotos, né? Isso e aqui o TT. Eu não estou colocando aqui os indivíduos CT.
E aqui você observa que aqueles indivíduos que tinham TT, né, os alelos TT, eles conseguem o quê? Ter uma maior concentração de digoxina na circulação do que os indivíduos aqui que apresentam os alelos CC, tá? Da mesma forma, eu posso trazer para um outro fármaco esse tipo de resposta aqui, em relação ao fexofenadina, né? A gente observa que aqueles indivíduos CC, eles têm aqui uma resposta intermediária, tá? Aqui em verde, a concentração plasmática intermediária. Os indivíduos TT, que aqui você conseguiu ter uma maior concentração, né, da digoxina, nesse contexto da fexofenadina, a concentração dele vai ser mais baixa, tá? Enquanto que os indivíduos que são os heterozigotos, aqui o CT, são aqueles que conseguem manter a maior concentração da fexofenadina. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Eu posso dizer, nesse contexto aqui, que esse grupo, deixa eu marcar aqui com a canetinha, vamos ver, caneta em vez de marcador, né? Nesses indivíduos aqui, que são CC ou CT, eles tendem a concentrar mais a medicação no plasma do que os indivíduos que são do grupo TT. Né? Então, aqui eu tenho claro que eu não tenho um efeito de dose. O que eu tenho aqui é o quê? Eu tenho aqui uma situação clássica de você ter uma dominância ou uma recessividade em relação aos genes. Né? Provavelmente aqui, a citosina, a presença do C, do alelo C, ali, né, naquele gene, né, vai estar relacionado que, independente dela estar em uma dose, que é o caso que nós temos aqui, ou em dose dupla, ele vai fazer com que você tenha uma redução do processo de metabolismo, e com isso você aumenta a concentração de droga plasmática. Então, o T, né, ele precisa estar em dose dupla para que ele possa se expressar. E com isso você tem o quê? Uma redução da concentração plasmática da fexofenadina, tá? Então, aqui, provavelmente, se eu voltar aqui para a questão da digoxina, né, com certeza, se eu fosse trabalhar aqui com a questão do alelo recessivo, o heterozigoto, o alelo dominante, não é isso? Os indivíduos CT, eles estariam junto aqui com os indivíduos que são aqui o CC. Aqui seria CT mais CC, porque a gente não está tendo um efeito de dose, né? Que seria o que a gente chama de, lá no campo da genética, um efeito aditivo. Na presença de nenhum alelo, você tem um perfil de expressão desse gene. Na presença de um alelo mutante, você tem uma expressão diferenciada para aquele alelo. E na presença de dois alelos mutantes, você vai ter uma expressão, sei lá, num contexto aqui, mais elevada daquela enzima, tá? Que é o efeito aditivo. Aqui eu tenho claro aqui o efeito para esse gene aqui da glicoproteína. Nesse contexto desse marcador específico aqui, eu tenho um efeito de dominância, um efeito de recessividade. Que eu teria que estudar mais para poder entender do que é que eu estou chamando de dominância ou recessividade aqui. Então, o C, nesse contexto, ele é dominante em relação ao T. Mais um exemplo aqui, né, de alvos de farmacogenética, numa perspectiva dos receptores. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui nesse artigo? Polimorfismos no 5-hidroxitriptamina, 2A, no receptor da 5-hidroxitriptamina, e o citocromo P450, 2D6, né? Genes que predizem, né, sinergicamente a questão do efeito colateral da fluvoxamina, né, efeito induzido, efeito colateral, side effects, né, em uma população japonesa que faz o tratamento de depressão. Né? O que é que se percebeu nessa população? Aqui nós temos as três possibilidades genotípicas, GG, AG e AA. Tá? O que é que você percebeu? No eixo Y, nós temos aqui a incidência de efeitos colaterais do tipo gastrointestinal. E em quanto tempo esse efeito aparece? Né? A gente observa para aqueles indivíduos que são GG, que está aparecendo aqui, esses indivíduos GG, os efeitos gastrointestinais, eles aparecem logo aqui em torno da segunda semana, se a gente for observar, né? Já começa a apresentar esses efeitos colaterais gastrointestinais mais elevados. Já para aqueles indivíduos que são AG, né, que são os heterozigotos, você observa que os efeitos colaterais começam quando? Assim, começam a aumentar lá pela quarta, quinta semana. Não é isso? Olha eles aqui, ó, os efeitos colaterais mais proeminentes. Estou rabiscando o slide todo.
Já aqueles indivíduos que são AA, que está aqui em verde, os efeitos colaterais não são tão evidentes como nos indivíduos que são GG ou AG, e quando eles começam a aparecer, já é o quê? Lá pela, se eu colocar aqui no mesmo eixo, né? Vai ser lá pela 18ª, 10ª semana que esses efeitos colaterais começam a aparecer. Deixa eu limpar o slide, porque ele está muito sujo, passei a borracha em tudo. Né? E aqui vocês observam, vou colocar apenas aqui os pontos em que eu considero, que eu vou escolher aqui aleatoriamente, para dizer que esses efeitos colaterais começam a acontecer. Aqui, aqui e aqui, para ficar algo próximo aí de uma mesma janela, digamos assim. Né? Então, para o indivíduo GG, logo no começo começa a aparecer, os indivíduos heterozigotos, que é o AG, já começa a aparecer lá pela 4ª semana, e o indivíduo, o homozigoto aí, o AA, já começa a aparecer lá para a 8ª, 9ª semana, que esses efeitos colaterais começam a aparecer. Então, você vê aí, claro, a questão da presença da mutação no CYP2D6 associado com efeito colateral na população japonesa que faz uso do antidepressivo da fluvoxamina. Ok? Outro exemplo aqui, não é isso? Mutações nos canais de sódio, no caso de causando epilepsia, né, e outras desordens neurológicas. Tá? Essa tabela aqui, o que é que eu trago? Exemplos de polimorfismos genéticos, exemplos de polimorfismos genéticos e metabolismo de fármacos. Aqui eu tenho o fármaco, o composto que vai ser afetado, e aqui nós temos o que? As enzimas do qual ele vai estar envolvido. Eu coloquei apenas aqui as relacionadas com a citocromo P450, né? Mas se a gente pensar que nós temos dezenas de enzimas, acredito que hoje a gente possa falar de pelo menos uma centena de enzimas de metabolização. E para cada uma delas você tem as subfamílias das enzimas, por exemplo, CYP2A1, CYP1B1, 2A6, 2B6. Só que olha quantas subfamílias do citocromo P450 nós temos, né? E nesse contexto, o fármaco, por exemplo, paracetamol, cafeína, propanolol, são metabolizados pela CYP2A1. Na verdade, boa parte do que a gente estuda está muito relacionado com o CYP2A1, né? Digamos que aqueles compostos químicos, aqueles fármacos ou substâncias que são mais comumente fazem parte do nosso dia a dia, né? São metabolizados pela CYP2A1. Né? Estrógeno, no caso das mulheres, quando vai fazer o uso dele enquanto fármaco, né? Para poder fazer algum tratamento de reposição hormonal. A CYP1B1 que vai estar responsável. Outro exemplo aqui, conhecido, os anti-inflamatórios não esteroidais, como a fenitoína, a varfarina também, é o CYP2C9. Antidepressivos, os antagonistas beta-adrenérgicos, codeína, né, que faz parte aqui da família dos opioides. Tudo isso aqui já é o quê? A CYP2D6. Paracetamol, além dele ser metabolizado pela CYP1A2, ele também vai ser metabolizado pela CYP2E1. O etanol também. Assim, várias enzimas podem estar na rota de metabolização de um fármaco. Não vai ser sempre um fármaco e um medicamento específico, não. Pode ter vários medicamentos em etapas diferentes, cada um deles atuando, né, em etapas diferentes do processo de metabolização. Tá? Aqui, bloqueadores de canais de cálcio, ciclosporina, sendo metabolizados pela CYP3A5. E aqui eu estou trazendo só a CYP, como eu falei. Existem vários outros processos, né, de enzimas que podem estar de fase 2, eu não cheguei a falar aqui, eu estou falando aqui só de fase 1, não é isso? Trazendo exemplo da CYP, que é a etapa de o quê? De oxidação e redução, certo? Aqui, mais publicações relacionadas a isso, né? Epidemiologia molecular da glutationa S-transferase, que é a GST, e genótipos de STM1 e GST-T1 em relação à susceptibilidade a câncer, né? Como eu falei, essas enzimas não estão relacionadas apenas à metabolização de fármacos, ela está relacionada à metabolização de uma série de compostos químicos. Muitos desses compostos químicos, caso ele consiga passar para o nosso organismo, não seja metabolizado antes, o que é que vai acontecer? Ele vai reagir com algum tecido, provocar lesão, não é isso? E muitas vezes podendo chegar a provocar um câncer, tá? Como, por exemplo, o GST-T1, GSTM1, o citocromo está muito relacionado com cabeça de câncer pescoço, câncer de diversos tecidos alvos também, né? Aqui, ó, CYP2E1 no cérebro é induzido pela nicotina e etanol nos ratos, né? Em relação à questão da fumaça, do cigarro, né? Smokers, fumantes, e os alcoólicos. Então, você tem a indução do CYP2E1
pela nicotina também, fazendo com que haja maior expressão do CYP2E1. Afinal, a nicotina também ela vai ser metabolizada, e você começa a fazer o quê? Um desvio enzimático nesse processo. E ao ter mais CYP2E1, como eu falei, pode ser algo bom, como pode ser algo ruim. Né? Não existe aquela coisa característica, às vezes, do estudo. Foi descoberto o gene do câncer. Tá, mas para qual tipo de câncer? Onde é que está o problema? É nesse composto químico antes de metabolizar, ele é tóxico ou ele se torna tóxico após a metabolização? Tá? E aí vai ter as diferentes compostos químicos, diferentes drogas que vai ter efeitos diferentes nesse contexto. Aqui eu trago um outro clássico, né? O estudo do Price, do Evans, né? David Price, que ele trabalhou com o quê? Se vocês observarem, aqui eu não estou trazendo a data desse artigo, mas esse artigo é de 1962. Ele também faz parte de um dos estudos clássicos em relação à farmacogenética. O que é que ele trouxe para a gente? Naquela época não tinha o diagnóstico genético ainda, ele era muito bioquímico. Então, o Price, né, ele dosou os níveis, as concentrações da isoniazida no plasma de pacientes que iam fazer o tratamento foi quando começou o tratamento de tuberculose aqui, né? E ele percebeu claramente que nós tínhamos aqui uma distribuição que ela era o quê? Bicaudal, né? Alguns indivíduos com concentrações de isoniazida que eu posso considerar como baixa e outros indivíduos que tinham uma tendência ao quê? A acumular a isoniazida no organismo, com concentrações mais altas. Olha a diferença de concentração desse indivíduo aqui, ó, que chegou a 12 microgramas por ml, para esse indivíduo aqui, que ele tem menos do que 1 micrograma da isoniazida concentrada no seu plasma. Então, a diferença ultrapassa aí, digamos, os 1000% de diferença de concentração. Bora pensar, 0,5 e 12 microgramas. É uma diferença imensa de concentração, tá? Aqui eu já trago um estudo que nós desenvolvemos durante o meu mestrado, né, que traga o quê? A interação entre NAT2, GSTM1, GSTT1, CYP2E1 e o quê? Fatores ambientais associados às reações adversas, nesse caso aqui, ao tratamento para a tuberculose. Tá? Então, será que as modificações genéticas nessas enzimas que metabolizam os fármacos utilizados no tratamento de tuberculose vão interferir na presença ou não de uma reação adversa? Né? O que foi que nós percebemos aqui? Ó? Deixa eu dar um zoom aqui na imagem. Né? Que nós percebemos foi o quê? Que aqueles indivíduos que nós classificamos como acetiladores lentos, eles possuem maior risco de desenvolvimento da reação adversa em relação aos rápidos, tá? Porque se ele é um acetilador lento, significa que a droga vai ficar mais tempo concentrada no seu organismo. E quanto mais tempo ela passa concentrada no seu organismo, além, claro, de você estar conseguindo matar ali o Mycobacterium tuberculoso, né, tuberculose, você também está tendo maior contato por mais tempo com a substância química que é estranha para o seu organismo. Então, com isso, você tem o quê? Uma maior presença de reações adversas, que naquele caso, que nós consideramos como reação adversa, foi a presença de náuseas, presença de coceira na pele, né? O prurito estava ali presente também. Consideramos as reações gastrointestinais, como ânsia de vômito, diarreia. Então, colocamos tudo isso no pacote de reações adversas e percebemos que tinha diferenças nessas reações de um grupo para o outro. Tá? E aqui, essa outra tabela aqui ao lado, nessa tabela aqui ao lado, tudo que eu trago aqui foram os diferentes genótipos que nós encontramos para NAT2, porque para a gente considerar ele como rápido ou lento, na verdade, isso aqui a gente pega um conjunto de mutações genéticas, né, que podem fazer com que aquele gene seja um acetilador mais rápido ou mais lento. Então, nós identificamos aqui, por exemplo, né, os diferentes haplótipos da NAT2, né, que existe a classificação internacional da classificação da enzima NAT2. Aqui o NAT2-4, NAT2-5B, 5G, 6A, e por aí vai os diferentes, e cada um deles sendo classificados como acetilador rápido ou acetilador lento, ok? E o número de indivíduos que nós encontramos com essas características. E além disso, nós fizemos algumas outras análises colocando os fatores genéticos junto com os fatores ambientais, tá?
ou a questão mesmo biológica, como ser do sexo masculino ou feminino. Nós colocamos nessa análise também. A gente observou que se você é um metabolizador lento, né? Aqui o slow, né? Você tem um alelo apenas um alelo considerado como metabolizador lento. Você já tem um risco aqui, parte do risco de 3. 3 vezes a sua chance é maior do que aqueles considerados rápidos para você desenvolver uma reação adversa. Se você for do sexo feminino, o seu risco aumenta. Se você é fumante, aumenta mais ainda o risco. Observe que vai aumentando. E se você tem os 2 alelos ali para acetilador lento, né, tanto do paterno quanto materno, o seu risco aqui vai para algo em torno de 5 vezes mais de você desenvolver a reação adversa. Né? Só para vocês terem uma ideia de como é que se dá a interação de processos que são genéticos em enzimas de metabolização, né, de drogas, e isso interagindo com diversos outros fatores ali que são ambientais. Ok? Aqui, mais um exemplo do mesmo, vou até passar mais rápido, porque é mais do mesmo, mostrando diferenças de concentração de isoniazida. Eu trabalhei com rápido e lento, mas nesse artigo aqui, né, do Mashiro Hiratsuka, né, da população japonesa, que ele trabalhou lá em 2002, ele já conseguiu separar em metabolizadores que são lentos, intermediários, e aqui, lá, rápido, né, rapid, intermediários, e o slow, que são os lentos aqui. Ele dividiu em 3, e mostrando a concentração de isoniazida nos acetiladores rápidos, a concentração média populacional aqui abaixo, em torno de 1, é isso? Naqueles que são intermediários aqui já tem uma variação bem maior, não é isso? E aqui os rápidos, que como ele só teve 2 indivíduos nessa classificação, não dá nem para perceber, mas que no geral você percebe que tem uma crescente na concentração de isoniazida nesses indivíduos, ok? Aqui já é acetil-isoniazida, né? A razão entre acetil-isoniazida e isoniazida, mostrando que a acetil-isoniazida é a isoniazida após o processo de metabolização pela N-acetiltransaminase. Então, ela acetila a isoniazida, transformando ela em acetil-isoniazida, e a acetil-isoniazida que tem um efeito de matar o micobactério tuberculoso, não é a isoniazida, né, que ela é uma prodroga, ela não é uma droga. Mostrando essa razão aqui, fica mais claro quando você trabalha com aqueles que são rápidos, intermediários e lentos. Tá? Qual a aplicabilidade disso, né, as perspectivas futuras? Bem, a farmacogenética é uma ferramenta útil justamente na busca de novas drogas pela indústria farmacêutica. Hoje, nenhuma indústria farmacêutica parte para os seus estudos de novos fármacos sem pensar em como é que se dá os processos de metabolização dele e qual o tipo de resposta que o indivíduo vai ter frente a isso. Tá? Serve também como prognóstico de um estado de uma patogenicidade de uma doença. Se eu pensar aqui nos cânceres, mas também até mesmo em relação a como é que esse indivíduo vai se comportar frente ao tratamento com uma droga, um determinado medicamento. Vai ter aqueles indivíduos que vai ter uma melhor resposta àquele fármaco e vai ter aquele outro grupo que vai ter uma resposta ruim para aquele fármaco, que talvez seja necessário você, inclusive, ou aumentar a dose ou modificar o fármaco, né, para ir para uma outra rota de metabolização que não seja para aquela rota cujo receptor, cuja enzima, cuja molécula transportadora esteja com alguma modificação genética que afete o seu funcionamento adequado, tá? E como eu falei, em uma perspectiva para a saúde pública, né, se você evita reações adversas em grupos de pacientes distintos, com isso aí, o que é que eu penso se eu estou aqui, eu enquanto um gestor no campo da saúde pública? Se eu reduzo as reações adversas, são menos pacientes indo para os hospitais, menos pacientes internados, menor gasto com a utilização de leitos e UTIs a partir desse conhecimento que eu trago, né, da farmacogenética, tá? Isso é o que eu penso assim como o ideal para que você trabalhe nessa perspectiva farmacogenética, ok? Que mais? Determinadas drogas utilizadas na quimioterapia do câncer, elas só possuem efeito terapêutico em certos grupos populacionais, como, por exemplo, aqui o receptor do fator de crescimento da epiderme, né, que está muito relacionado a alguns tipos de cânceres também, tá? Só em um grupo populacional, aquela medicação vai ter efeito, no outro grupo populacional não vai ter. Só que é necessário ainda que se faça a validação desses marcadores genéticos de maior relevância clínica para que você possa tomar uma decisão terapêutica. E é que eu falo, enquanto isso está muito avançado nos Estados Unidos, está muito avançado na Europa, está muito avançado em países asiáticos como Japão, China, Coreia do Sul, tudo mais, né? No Brasil ainda estamos ainda muito atrás e necessitamos de muitos estudos para poder fazer a validação desses alvos na nossa população.
Não adianta eu trabalhar com um painel de marcadores genéticos, farmacogenéticos, digamos assim, criado pensando na população europeia e trazer isso para o Brasil e achar que isso vai funcionar, porque provavelmente não vai. De uma perspectiva genética, a nossa população ela tem uma outra formação, né? É uma população tríhíbrida, de origem europeia, africana e indígena. Então, a distribuição desses alelos, desses polimorfismos, é completamente diferente em muitas situações do que aquilo que se aplica em população europeia. Tá? Então, a gente precisa validar muito desses marcadores para que a gente possa ter um painel adequado para uma população miscigenada como a nossa. Tá? Aqui eu trago algumas referências para que vocês possam analisar. E, por fim, só tenho a agradecer, não é isso? Agradeço ao Instituto Lapidar pelo convite que foi feito, especialmente ao professor Pedro, que é um grande amigo meu, né? A professora Ana, que está aqui presente também, certo? E agradecer por vocês estarem aqui assistindo essa aula. E, como eu falei, isso aqui é apenas uma pequena introdução a esse universo da farmacogenética que eu trago aqui para vocês. Muito obrigado.